O Jornal Gente está ligado com a equipe de reportagem espalhada pelo país nas informações para você que acorda cedo para nos acompanhar. Vamos falar um pouquinho agora sobre a COP30, esse evento que vai acontecer no mês que vem em Belém do Pará. É a Conferência Mundial do Clima, você está ouvindo muito falar sobre isso, os problemas logísticos, a falta de estrutura da cidade de Belém para receber um evento dessa magnitude, mas nós queremos aprofundar aqui as informações a respeito do motivo central, o que os países estão esperando em relação a esse encontro. Convidamos para o programa o professor da Escola de Direito e Economia da Fundação Getúlio Vargas, Daniel Vargas, que está conosco nesta manhã mais uma vez para trazer algumas explicações sobre o programa brasileiro e o programa chinês. Vamos fazer um confronto daquilo que se espera, daquilo que já foi sinalizado, daquilo que foi dito pelas duas nações. São visões parecidas ou bem diferentes, expectativas também a respeito desse encontro. Professor Daniel, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Thaís. Um prazer voltar a falar com vocês. Os projetos brasileiro e chinês são, na verdade, os projetos opostos de como organizar a chamada transição verde. A COP, Pedro, ela discute um problema global, as mudanças climáticas. Mas ela também debate como países diferentes, com realidades diferentes, constroem a sua trajetória para enfrentar e resolver esse problema. E nesse processo, os países elaboram estratégias diferentes. A base dessa estratégia é o que a gente costuma chamar de NDC, que é um documento em que o país formaliza qual é a sua meta, a sua obrigação de redução de emissões e como pretende cumpri-la. A meta brasileira é uma das mais ambiciosas entre os países em desenvolvimento do mundo. Nós nos comprometemos a cortar até 67% das emissões de gases de efeito estufa na próxima década, contado de 2005. A China, por sua vez, apresentou há pouco a sua meta de reduzir entre 7% e 10% das emissões, a partir do que eles chamam o pico de intensidade, que acontecerá no país chinês a partir de 2030. Até lá, a China vai aumentar as emissões antes de reduzi-las. A meta brasileira, Pedro e Thaís, é chamada de incondicional. Nós nos comprometemos a cortar emissões, faça sol ou faça chuva. A China, por sua vez, tem uma meta condicionada ao crescimento econômico. Se o PIB não crescer, a China não corta. No Brasil, nós estabelecemos uma meta cujo objetivo é preservar, digamos assim, a nossa biodiversidade. E para isso, nós estabelecemos um conjunto de restrições, dentro da ideia de que proibindo, eu evito que a floresta seja explorada de forma indevida, que os seus produtos sejam domesticados tecnologicamente, plantados na Amazônia, provocando desmatamento. A China faz o contrário. Ela abraça o conceito de biodiversidade como um caminho para a geração de fábricas de conhecimento, de domesticação, produção e venda. O exemplo mais marcante, ao meu ver, é o caso do tambaqui, um peixe amazônico, saboroso, de alto valor de mercado, que hoje tem na China o principal produtor e exportador do mundo. E todos se preocupam na COP, por fim, com as culturas tradicionais. E o Brasil tem uma grande preocupação com as suas populações indígenas, que representam, de certo modo, parte da nossa identidade, especialmente na região. A China também tem uma população, digamos assim, multimilenar, de tradição histórica, que ela quer preservar. O Brasil espera preservar a sua população tradicional, tolhendo o seu crescimento, porque se assimilam técnicas e tecnologias avançadas, isso corrói a sua identidade, isso macula o seu jeito de ser. A China é o contrário, ela quer potencializar o crescimento econômico da sua população, porque com o crescimento material ela entende que a sua tradição também vai sobreviver. Olhando, portanto, em pacote completo, Pedro e Thaís, nós temos no Brasil uma estratégia cujo objetivo para realizar a transição verde é proibir, tolher, condicionar, limitar o desenvolvimento. A China é o contrário. O caminho para se tornar ecologicamente mais equilibrado é inovar, investir, produzir, avançar. E ao fazer isso, erradicar a pobreza, soerguer as suas populações, garantir autonomia e soberania territorial, para assim também ser mais sustentável. Eu estou me lembrando, professor, que ontem aqui no Jornal Gente,
o ex-ministro Aldo Rebelo, falando sobre a questão que envolve a Ferrogrão, que voltou a ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal, também falava da China. O fato da China, por exemplo, hoje ter 3 meios ferroviários de ligação com a Europa, de ter a maior hidrelétrica do mundo, estando prestes a inaugurar a outra que será maior do que a já que é a maior, já ultrapassou Itaipu, essa diferença de visão de planejamento de país. Antes da minha pergunta sobre COP, eu só queria tirar aqui quase uma curiosidade sobre essa história do tambaqui na China. Como é que o tambaqui foi parar lá, professor? Olha, Thaís, tem histórias, análises que tentam entender de que maneira os chineses pegaram, não é, o tambaqui na Amazônia e levaram para lá. Uma das hipóteses é que no início da década de 90, o líder chinês, em uma visita à Amazônia, na época o governador, se não me engano, era palestrino, ele foi premiado, agraciado com alguns exemplares do tambaqui, levou para a China, e a partir dali eles têm uma indústria de produção de peixes muito poderosa. Esse peixe foi domesticado, produzido em cativeiro, e a partir daí se tornou uma grande fábrica de produção de carne a partir do peixe e de exportação desse bem. E é irônico, não é, Thaís? Porque o tambaqui é só um exemplo de inúmeros dos produtos da Amazônia que são produzidos em outras partes do Brasil ou do mundo e vendidos para lá. Veja aqui só para a gente ter uma ilustração. O cacau, uma fruta amazônica, durante muito tempo teve na Bahia o seu principal produtor no Brasil. A seringa, lembra de Chico Mendes, no Acre, identidade da região, uma árvore amazônica. Foi levada para a Ásia, produzida em Singapura, e a partir dali criou uma concorrência com a nossa produção. E hoje, 6 municípios de São Paulo produzem mais látex do que a Amazônia inteira junta. E assim também com inúmeros produtos da Amazônia. O novo símbolo do chamado agroextrativismo é o açaí, que é produzido na região e se tornou um bem de consumo valioso no mundo. E agora nós passamos a assistir várias regiões do Brasil domesticando o açaí, produzindo, como por exemplo Goiás, Tocantins e mesmo outros estados. E daqui a pouco não deveria surpreender a ninguém se passasse a Amazônia como principal produtor nacional. O que tudo isso significa é que nós temos uma visão de que preservar a Amazônia é impedi-la de produzir. Os efeitos são os mais nocivos possível. A Amazônia hoje é de longe a região mais pobre e violenta do Brasil. Aliás, nós somos de uma geração e aprendemos na nossa história que o Nordeste era, em outras palavras, a nossa região mais problemática, onde as dificuldades climáticas se associavam a pobreza da sua população, gerando uma realidade de muita dor e sofrimento. Essa realidade mudou. A Amazônia é hoje a região mais pobre e marginalizada no Brasil. E isso aconteceu ao longo das últimas 2 décadas, a partir de um projeto que entende que o futuro da Amazônia é se tornar uma espécie de museu para estudo de arqueólogos e de parque ecológico para visita de turistas internacionais. O efeito disso é que daqui a pouco o tambaqui chinês vai estar sendo vendido lá nos restaurantes de Manaus. É ridículo, para dizer o mínimo. Agora, minha pergunta de fundo sobre a COP, professor. O fato de que Brasil e China tenham visões tão diferentes, até que ponto essas metas significam que o país se compromete a cumpri-las e, se ele não cumpri-las, o que é que acontece? Tem uma diferença fundamental na maneira como esses 2 países abordam os seus compromissos e a sua atuação diante deles. E nós sabemos disso bem. O Brasil tem uma postura mais simbólica. A gente gosta de prometer, para dar o exemplo, porque acredita que ao fazer isso, nós mostraremos ao mundo o nosso compromisso com o sacrifício. E aquelas regiões que mais sofrem e se sacrificam também seriam mais legitimadas para receber doações internacionais. Então, é uma espécie de projeto de ONG, em que a gente cria um cerco, nos expõe, nos critica, aposta no nosso sacrifício como uma oportunidade de receber a caridade internacional. A China faz o contrário. Ela é muito organizada, planejada e direta com tudo aquilo que se propõe a fazer. E cria um projeto de Estado cujo objetivo é promover o desenvolvimento a partir do seu crescimento econômico que vai reduzir os impactos em recursos naturais. E faz isso, portanto, com metas que são, entre aspas, modestas, mas que o país tem encaminhado com as suas dificuldades, mas rumo a cumpri-las. E quando cumpri-las, o que vai acontecer? A China se tornará ainda mais o grande celeiro
da fábrica de inovações verdes que serão, em seguida, comercializadas com o mundo. A China vai vender para o planeta as inovações em energia, em transportes, em eletrificação, que vão permitir a substituição das matrizes poluentes. E o Brasil vai oferecer o seu país ao Parque Internacional. Como já acontece, por exemplo, no caso dos painéis solares, né? Esse mercado que é dominado pela China, né? Assim como a energia eólica e assim como vai acontecer também com o hidrogênio verde, assim como com os carros elétricos, assim como com tudo que é fabricado com o objetivo de construir essa nova fronteira do desenvolvimento baseado em sustentabilidade. Sustentabilidade para a China é um convite ao crescimento econômico e à fronteira tecnológica. Para o Brasil, é um alerta e proibição que acaba criando miséria e sofrimento. Tenho mais uma pergunta para o senhor. Quando a gente fala o Brasil, a China, nós estamos falando dos governos, né? Para o governo do Brasil, o governo da China, aqueles que vão se posicionar em nome do Estado. Mas há vozes importantes brasileiras aqui a serem ouvidas, que pensam de forma diferente, que apoiam o desenvolvimento da região para acabar com a pobreza de quem hoje vive na miséria num território onde há um tesouro ali a ser explorado de uma maneira racional e consciente. Essas vozes, como a do senhor, por exemplo, serão ouvidas na COP? Essas vozes falarão durante a COP. Qual é a influência e impacto que terão? A tendência é que seja relativamente baixa. Eu espero e entendo, Pedro e Thaís, que a COP seja um momento em que o Brasil possa colocar as agendas da segurança alimentar, da segurança energética e da colaboração global em torno de desafios comuns como uma prioridade para o futuro. Não é isso, no entanto, o que parece estar sendo orquestrado ou planejado para acontecer em Belém em novembro. O que nós temos visto é um grande movimento cujo objetivo, em última análise, é expor o Brasil e a sua realidade a uma espécie de sabatina global. Veja o histórico. Todas as últimas COPs, nos últimos 30 anos, tiveram como prioridade absoluta o debate energético. Afinal de contas, 75% das emissões globais que causam aquecimento vêm do CO2. 87% dessas emissões estão ligadas à queima de combustíveis fósseis, petróleo, carvão e gás natural. Então, o que nós temos é um foco muito claro de onde está o problema e como deve ser tratado a sua possível solução. O que nós vamos fazer no Brasil é colocar no centro das negociações internacionais como uma prioridade absoluta, o que nunca aconteceu com esse grau de centralidade, a chamada transformação da agricultura. De repente, como nós não conseguimos substituir energia suja por fontes limpas, como não conseguimos desobstruir lobbies e dificuldades para avançar na transição energética, reposicionamos o debate e colocamos no palco de julgamento aqueles que produzem alimento para o mundo. Se formos por aí, essa COP vai ser muito nociva ao Brasil. Mas eu ainda tenho esperança e eu acho que tem vozes que têm alertado, empurrado, motivado uma oxigenação nesse preparo brasileiro e que a gente possa fazer desse espaço um palco para mostrar aquilo que a gente tem de melhor. Um país que é hoje líder na produção de alimentos, líder na preservação ambiental, líder na biodiversidade e um país pacífico que se relaciona com o mundo em harmonia. Nós somos, portanto, o bastião da segurança alimentar, o futuro da segurança energética, o provedor de serviços ambientais e um país pacífico. Essa deve ser, a meu ver, a imagem que o Brasil deveria passar lá. Vamos ver o resultado que virá. E claro que o Grupo de Bandeirantes de Comunicação estará lá, aqui pelo Jornal Gente, o Pedro Campos estará cobrindo a COP30 em Belém do Pará e vamos trazer todo esse debate aqui para os nossos ouvintes. Professor Daniel Vargas, foi ótimo, hein, ter ouvido o senhor aqui. Acho que ajudou os nossos ouvintes a ter uma ideia mais clara de qual é o debate hoje que se dá em torno da questão climática. Obrigada, viu? Até uma próxima. Eu que agradeço, um prazer falar com vocês. Até breve. Obrigada. Obrigado, professor.